Olá, tudo bem? Esse vídeo é um corte do webinar realizado pela Aranda Eventos em outubro de 2020, que contou com a presença da referência nacional no assunto Gestão de Data Centers e IoT, o CEO da Espectro Tecnologia, Leônidas Vieira Júnior. A repercussão sobre o webinar foi tão positiva que nós aqui da Espectro decidimos cortar o vídeo em diversos vídeos menores para facilitar a disseminação do conhecimento. Então peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, se gostar do vídeo, curtir e compartilhar com seus colegas. Bom proveito! O DeSIM no Brasil e no mundo, né? Chamada primeira onda, a primeira geração, a geração tradicional de DeSIM, vai mais ou menos até 2017, 2018, os institutos de pesquisa do tipo Gartner, IDC, eles esperavam que houvesse uma adesão, né, das soluções DeSIM pelos data centers, os gestores, em torno de 60% até 2014. E o que a gente percebeu, na verdade, e depois, em 2015, mais ou menos, se percebeu que nem 25% disso, dos data centers tinham essa ferramenta. Por quê? Essa é a grande pergunta. E assim, tem alguns motivos que a gente pesquisa e a gente verifica na prática, né? Soluções eram muito centralizadas e de cunho interna, né, on-premises. Elas eram soluções difíceis de implantar, porque muitas vezes os fornecedores vendiam como software. Chegava lá, tinha que integrar, tinha dispositivos legados, as calhas estavam lotadas e tinham que ser instaladas novas calhas, novos berços para cabeamento, lançar cabo, certificar cabo. Então, tudo isso acabou dificultando muito as implantações. Os softwares, muitas vezes, eram também muito heterogêneos, porque muitos DeSIMs nasceram de softwares que eram na visão bottom-up, ou seja, eles nasceram como supervisórios e depois foram agregando funcionalidades, mas muitas vezes não integradas, né? Então, eram muito complexos de usar e de manter. Possuía muitos dados, mas como não havia muita integração, trazia pouca informação. E também é de registrar que os fabricantes mais importantes, né, estavam mais focados em outras ofertas, como vender sistemas de refrigeração, vender sistemas de energia, no break. Isso era muito mais valioso para eles. Então, o DeSIM foi meio que colocado de lado, e por isso não vingou como deveria, não atingiu as previsões, né? Com isso, assim, aqui eu dou uma visão, aqui a gente dá uma olhada, numa arquitetura de um data center, desculpa, de um DeSIM de primeira onda, né? O tradicional. Ele tem basicamente duas camadas, né? Esse DeSIM, essa plataforma de DeSIM, ela tem um processamento centralizado, o software é instalado on-site, né? É mono-site normalmente, né? Foi construído para ser para apenas grandes e médios data centers, tem uma conexão direta dos elementos sensores, normalmente a inteligência da parte ambiental, da parte de integração, está muito concentrada no controlador, né, não tendo, dificultando muito a instalação, né? Então, assim, para ilustrar isso que eu estou falando, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, num controlador dessa primeira onda, né, desse DeSIM de primeira onda. Veja a quantidade de cabeamento, de entradas de naturezas diferentes, de naturezas elétricas diferentes, de conexões de cabos e conectores diferentes. Então, assim, só uma equipe muito especializada e muito bem treinada para implantar uma solução desse tipo, né? E aí surgiu a necessidade dos DeSIMs de segunda geração. E o objetivo desse DeSIM de segunda geração, de segunda onda, é primeiro corrigir o problema dos DeSIMs de primeira onda, né? De primeira geração, que é tornar mais fácil de instalar, que é ser menos complexo, que é ser mais intuitivos, etc. E eu vou comentar isso agora. Então, né? E além disso, além de resolver o problema da primeira geração, é também atender esse movimento da computação na borda, que é o Edge Computing, que está exigindo
está sendo exigido essa computação na borda por causa dessas experiências, dessas tecnologias disruptivas do tipo inteligência artificial, internet das coisas, transformação digital, a home office, que foi muito aumentada agora com a pandemia, né? A realidade virtual aumentada, tudo isso está exigindo baixa latência e processamento em tempo real. E isso exige sites, edges, que sejam mais próximos do consumo, onde está acontecendo o consumo de dados, né? Esses sites normalmente os sites edge são de 1 a 4 racks, são pequenos data centers, né? E são dispersos e sem técnicos locais, o que traz mais desafios ainda, né? Uma visão, então, de uma arquitetura distribuída, né, e híbrida e distribuída, grandes data centers, médios data centers e os data center edges, os pequenos data centers. Tudo isso numa visão de grande dispersão geográfica, né? Então, problemas do tipo, eu tenho um data center edge que não tem técnico residente, mas tem um problema no sistema de geração de energia, no UPS lá. E eu tenho técnico terceirizado, mas ele não tem autorização para entrar. Bom, como é que eu vou fazer? Bom, se eu tenho um DSIM, eu tenho como resolver esse problema, né? Eu tenho como autorizá-lo remotamente a fazer essa coisa, o acesso, né? Como é que eu tenho a visibilidade, né, dos N sites? Alguns só precisam de visibilidade local, outros precisam de todo, com o gerente geral, etc. São os novos desafios dessa onda do Edge Computing, né? Então, o DSIM de segunda geração, da segunda onda, é um software, ele possui um software central multi-site, web-based em nuvem, de preferência na cloud computing. São soluções chamadas DSIM Edge, com dispositivos da internet das coisas, que facilitam a implantação, são inteligentes e são multifuncionais. Tem interfaces intuitivas e amigáveis. São fáceis de instalar, implantar e manter. E trazem informações adequadas, já incorporando informações de linguagem de aprendizado de máquina ou inteligência artificial, né? A arquitetura de um DSIM de segunda geração é uma arquitetura desse tipo 3 camadas, onde eu tenho na camada, chamada camada Edge, os sensores ambientais, os dispositivos de integração, os dispositivos de controle de acesso, os próprios ativos, né? Nessa plataforma de DSIM de segunda geração, o que eu puder fazer sem fio deve ser feito. Isso ajuda muito numa implantação, na movimentação, né? Existe uma camada agora intermediária chamada camada fog ou neblina. É uma camada que tem processamento intermediário, então eu tenho aqui todo um DSIM intermediário, um DSIM simplificado, que faz todo o tratamento a nível local, independente da nuvem, mas integrado à nuvem. Então, esse DSIM de segunda geração, ele é híbrido, ele é distribuído. Então, ele reflete a própria plataforma do Edge Computing, né? Então, repetindo aqui, o DSIM de segunda geração, ele é computação distribuída, é multi-site, todos os tamanhos de data center, ele possui dispositivos inteligentes e multifuncionais, e tem controladores mais genéricos e com sistemas embarcados, ou seja, não há instalação de software no local, não há necessidade, né? Então, aqui para exemplificar, né, eu mostro um controlador genérico, onde nós temos basicamente 2 tipos de conexões. Conexões Ethernet, 8 conexões Ethernet nesse caso, né, um exemplo, e 12 conexões de barramento CAN para dispositivos cabeados, né? E também podendo compartilhar a questão de dispositivos wireless. Vejam a diferença de complexidade em relação a um controlador de primeira geração. E nós estamos falando aqui que o software está embarcado.
Então, o software não há necessidade de nenhuma instalação local. Um exemplo aqui de dispositivo IoT, né, nesse DSIM de segunda geração, é um dispositivo, por exemplo, 4 em 1, que tem sensor de temperatura, tem umidade, fumaça e ainda monitora a queda de energia no data center. Então, esses são os dispositivos IoT que vão estar associados aos DSIM de segunda geração. Aqui uma visão de um exemplo, né, onde eu tenho a camada Edge com seus dispositivos de monitoramento, podendo compartilhar tanto dispositivos cabeados como sem fio, né, a parte de ativos, com a integração com facilities, os controles de acesso, CFTV, a camada Fog com o controlador e a camada Cloud. Então, cada um com uma parte distribuída de computação e de funcionalidades. Aqui, basicamente, um exemplo dos vários N Data Center Edge sendo controlado pela nuvem. Eles são independentes, mas integrados na nuvem, né? O Big Data, aqui eu tenho a questão da análise total de toda a rede de data centers, né? Então, resumindo a apresentação, nós falamos do que é DSIM, por que é importante ter um DSIM, por que ele se tornou essencial, quais as principais características, funcionalidades do DSIM, por que o DSIM de primeira geração não deu tão certo, por que o DSIM de segunda geração veio para ocupar esse espaço, né? E eu vou apresentar um resumo rapidamente aqui do que é o DSIM de segunda geração, né? Então, é um DSIM com monitoramento multi-site, possui DSIMs Edge, que são independentes, mas integrados na web, são baseados na internet das coisas, em single board computers e sistemas embarcados, sem necessidade de instalação de software locais. Possui dispositivos de medição integrado, inteligentes e multifuncionais. Cobrem as áreas e as funcionalidades do monitoramento ambiental, do monitoramento energético, de facilities, segurança e ativos de TI. São soluções que são adequadas a cada tamanho e tipo de data center, né? São DSIMs que são customizáveis, configuráveis e facilitam a integração com sistemas legados. E, por último, são cloud e são, de preferência, comercializados no formato SaaS, Everything as a Service, tudo como serviço, hardware, software e o próprio serviço. Muito bom, Scott, que você assistiu, né? A Spectro atua desde 2008 com gestão de data centers e ambientes de missão crítica, alcançando o posto de líder entre os fornecedores nacionais dessa área. Para saber mais sobre as soluções DataFaz, DSIM, DataFaz Unity e a tecnologia Edge, além das inovações que a gente com frequência traz para o mercado, acesse nosso site. Lá você também pode encontrar nossos blogs e redes sociais, que são formas que a gente encontrou para construir conteúdo e disseminar gratuitamente, ajudando a construir esse mercado.